Nosso Deus, Pai Celestial, é impressionante o Senhor sendo o Criador deste imenso universo, o único, acima de tudo e acima de todos, soberano. O Senhor dá uma liberdade ao ser humano, como eu disse ao Senhor, a Ti, Senhor, é impressionante. O Senhor deixa o ser humano livre até para crer ou não crer no Senhor. O Senhor criou todas as coisas, essa natureza tão rica. Quem se dá a pesquisar, a estudar um pouquinho da natureza, dos vegetais, dos animais, dos minerais, cada um na sua área, sempre terá surpresas de tão ricas que são as riquezas. A criação do Senhor é rica demais. Essas riquezas são extraordinárias. E o Senhor fez o ser humano de modo tão especial, peculiar, que o Senhor fez com as próprias mãos. E planejou e disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Senhor não criou o ser humano para o fracasso, para o sofrimento. O Senhor não criou o ser humano para a destruição. Não criou para que ele destrua, mas para que ele seja construtor, edificador. Como o Senhor diz da própria mulher, que representa a igreja, o Senhor diz que a mulher sábia, toda mulher sábia, edifica a sua casa. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo privilégio e a honra de termos o Senhor e o entendimento da Tua palavra que nos ilumina. E então sabemos que só depende de cada um de nós, porque o Teu prazer é ver o ser humano avançar, crescer no conhecimento, ter um bom entendimento, ser iluminado pelo céu, a Tua luz, Senhor, que vai iluminar os caminhos, que vai iluminar a própria vida em tudo. Pai Celestial, o Senhor é poderoso para tirar o ser humano do fundo de poço, do fracasso, na verdade dos fracassos. Sejam quais forem as áreas da vida, o Senhor está sempre pronto a ajudar, a socorrer. Como o Senhor Jesus diz e chama: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem, Santo Espírito. Nosso Deus, só o Senhor sabe o estado do coração de quem está agora ouvindo ou até orando junto comigo, porque estamos diante do Deus vivo, do Deus da criação, do Pai das infinitas misericórdias, um Deus de paz, de amor e de bondade. Como o Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, então socorre quem está aflito, quem está desesperado. Enche esse coração de paz, dá a visão, a verdadeira visão da vida, mas toma pela Tua mão. Nosso Deus, pedimos que a Tua bênção seja derramada sobre cada um. E desde já nós agradecemos. Senhor, muito obrigada. A Tua palavra é viva e eficaz. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, gente, a fé sem obras é? Vamos lá na epístola de Tiago, que fica lá atrás na Bíblia, assim, como quem vai para o Apocalipse, lá atrás, depois da carta aos Hebreus, tem a carta de Tiago, uma epístola bem pequena, e no capítulo 2, no versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos?
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Coisa interessante, né? Então a fé, ela tem uma importância tão grande. É algo assim, né? Tão necessário à vida, que se ela entrar, se a fé não entrar em ação, é como a morte. Acabou. Não faz nada, não acontece nada, não muda nada, não melhora nada. Interessante. Assim como o corpo sem o espírito está morto, tem que ser sepultado. Cremado, sepultado, não serve para nada. Assim também, ou seja, semelhante, a fé sem obras é morta. Então não adianta, irmãos, povo de Deus, como as pessoas dizem assim: ah, eu tenho muita fé. Ah, eu tenho toda a fé do mundo. Se não tiver as obras sobre a fé, ou seja, se não colocar a fé em ação, não vai ver o poder de Deus operar, não vai mudar nada. Então o cristão precisa despertar para isso, irmãos. Quando alguém aceita Jesus, passa a fazer parte da família espiritual, família de Deus. Tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. À medida em que for entendendo a palavra de Deus, tá? Crescendo no conhecimento, no entendimento, e isso traz um resultado, porque faz crescer na fé, você começa a colocar a fé em ação. E se essa fé for real, o Espírito de Deus te confirma. Ou seja, ele faz as coisas acontecerem conforme a tua fé, sendo ela, insisto eu, posta em ação. Então a fé sem obras é morta. E a comparação que o Espírito Santo faz usando o Tiago da epístola, esse Tiago não é aquele que andou ao lado de Jesus, irmão do João, não é aquele evangelista do seu evangelho, aquele foi morto por Herodes, está lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Depois que Maria e José, né, que Jesus veio, o Filho de Deus, eles então tiveram a liberdade de consumar seu casamento. E a Bíblia fala com clareza em Mateus, né, que eles tiveram filhos, 4 filhos homens e filhas. Então esse aqui era um dos irmãos de Jesus, não propriamente irmão de sangue, mas era filho de Maria e do José. Isso está bem claro no entendimento das Escrituras. Então, assim como o corpo sem o espírito está morto, o espírito sai do corpo, o corpo fica morto. Acabou, parou. Dali para frente não tem mais nada. Muita gente se converte, mas não procura entender sobre a fé. A fé é um poder sobrenatural que vem dentro do coração de quem dá ouvidos à palavra de Deus e trabalha essa palavra numa certeza de que Deus está trabalhando e vai fazer e vai trabalhar. Abraão ouviu a promessa de Deus. Deus fez promessas a Abraão. A principal delas foi a descendência dele. Casado com uma mulher estéril. A idade foi avançando. Quando Abraão chegou aos 99 anos e Sara aos 89, o anjo do Senhor, que é Jesus, foi até Abraão e confirmou que dali a 1 ano Sara estaria com o filho da natureza dos dois, da sua natureza. Sara estaria com o filho nos braços. Então a palavra de Deus falou a Abraão, a palavra falou a Abraão. E diz a Bíblia numa simplicidade que ele creu. Ele agiu como criança no bom sentido. Ele não questionou Deus, ele não duvidou de Deus.
E ele então pôs a fé em ação. Por quê? Porque ele alimentava a sua fé esperando o cumprimento da promessa. E chegou o momento então que a promessa se cumpriu. Por quê? Simplesmente ele creu. Isso é muito importante para nós, porque a bênção de Abraão, ela vem por todas as gerações de Israel, chega em Jesus Cristo e passa para o cristianismo. Como é que é isso, pastora? Gálatas capítulo 3. Volta um pouquinho, passa a carta aos Hebreus, volta, e encontre Gálatas, capítulo 3. Versículos de números 13 e 14. 13 e 14. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Quem lê comigo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus. O Espírito Santo vai operar sobre a fé do cristão se ela for posta em ação. Por exemplo, uma pessoa que ore sem fé para ver se vai dar certo, o Espírito Santo não vai se meter. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só. Então não adianta orar se não tiver uma certeza de que Deus está ouvindo e vai responder. Onde se baseia ou se alicerça essa fé? Na palavra. Se saiu da boca de Deus, como você vai duvidar? Mas tem gente que ora com dúvida. Tem gente que ora e pede coisas já tendo dentro de si que não vai receber. Então isso não é fé. A fé, a verdadeira fé, que chamamos de fé real, ela vem dentro do coração quando se ouve a palavra de Deus. Agora eu chamo a sua atenção para essa riqueza extraordinária que você está vendo agora diante dos seus olhos em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que tem tanto cristão que aceita a maldição? Aceita doenças com a maior passividade. Aceita derrotas e fracassos, até miséria. Muitos até dizem que é aprovação de Deus. Isso é terrível para Deus. O seu Deus é o dono de tudo, a terra é dele. Deus abomina a cobiça e a ambição, mas padrão de vida com dignidade é de Deus. O Espírito Santo diz em Isaías: se quiserdes ouvirdes, significa desfrutareis do bem da terra, não é do bem da terra. Vida com dignidade. Então, atenção. Então, a maldição, Jesus recebeu em si para nos livrar das maldições. Isso é fé. Você está vendo, Cristo nos resgatou. Mas a fé sem obras é morta. Aparece a doença, a pessoa aceita com passividade. Ela não combate. Mas, pastora, a doença, ela não quer ir embora. É porque não há entendimento. O que Jesus fez com a sogra do Pedro quando ela estava doente? E deveria ser uma coisa muito grave. Porque diz a palavra que Jesus se inclinou para ela. Ele se inclinou, ou seja, ele se voltou para ela com todas as atenções para focar uma obra completa
na sogra do Pedro. Era certíssimo que ele iria curá-la e devolvê-la à família, sã, ao trabalho. Jesus se inclina para ela. Ou seja, Jesus tem foco, ele tem alvo. Vou fazer isso. E ninguém demove Jesus disso. E o cristão às vezes não aprende isso com Jesus. Coloca dentro de você. Se Cristo nos resgatou da maldição, nós temos que combater a maldição, porque isso não é automático. Jesus te resgatou da maldição. Não pode ter maldição no casamento, mas não corrige os erros para que o casamento tenha qualidade. Vem os sintomas, não toma atitude nenhuma, a fé sem obras é morta. Você vê que Jesus ele teve atitudes em cima da sua própria fé. Ele se inclina para ela. Primeiro rogaram por ela, ele ouviu. Depois ele se inclina para ela, atenção total. Se o cristão não tiver uma atenção para operar o poder de Deus, muitos problemas não serão resolvidos. E depois ele tem uma atitude de fé. Ele põe a fé em ação. Ele repreende aquele mal. Então ele libera a palavra com o poder. O poder é o da fé, e a fé é dentro do coração. E o que é fé? Você já aprendeu. É o firme, faz comigo assim, ó. É o firme, fundamento. Por que para baixo? Porque são os alicerces. Alicerces são sempre para baixo. E não são os alicerces que vão segurar a construção? Então os alicerces têm de ser firmes. Se você vai determinar uma bênção, se você vai orar e pedir uma bênção, ou seja, colocar a fé em ação, você precisa ter uma certeza absoluta de que a palavra vai se cumprir. Mas e quando a palavra não está no coração? Uma senhora ligou para cá e a menina atendeu. A obreira atende. Pelo amor de Deus, faz uma oração agora, mas bem forte, uma oração muito forte por mim. A minha vida está toda destruída. A senhora é de Jesus. Sou crente, minha filha, sou evangélica, minha filha. Tá bom, a pessoa acha que sabe tudo. E aí, qual é a razão pelo que eu devo orar com a senhora agora? Ah, por tudo. Embrulha e manda. Embrulha e manda. Não tem objetividade nenhuma. Está tudo errado. Qual é o seu maior problema no momento? É tudo. Foi, senhora. Aí eu digo aqui nos cultos, Deus não vai derramar um container de bênçãos do céu. Porque se o container cair na terra, em cima de vai arrebentar com tudo. Só vai piorar a situação. Deus ouve a oração que é lançada, que chega a Ele. Mas ela vem cheia do poder da fé. Ou seja, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Ele me garante essa bênção, ele me ouve. E há uma certeza de que Ele vai responder. A fé em ação. Aí a obreira vai e diz assim, senhora, eu vou fazer uma concordância com a senhora para Deus abençoar a senhora. A senhora me diga qual é a palavra de Deus que está no seu coração para a senhora receber a bênção. Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu com outra interrogação. Que palavra? A senhora não tem uma palavra no seu coração? E ela torna a perguntar, que palavra? Jesus é a palavra, irmãos. E ele diz claramente, sem mim, nada podereis fazer. Orações vazias, como as pessoas fazem, Deus me socorre, Deus faz alguma coisa, Deus me ajuda. Deus diz, tudo isso eu já fiz, lá no Calvário. Mas, fala para mim, em que você crê? O que você quer? Você está se pautando onde? Em que palavra? Não tem. Não tem. Chega uma mulher que era a bênção do casamento. O marido foi
o coração dele foi arrebatado por uma paixão. Está longe, está em outra pessoa. Aí pede oração. Aí você diz assim: sobre que palavra a senhora está orando? A resposta é a mesma. Que palavra? Aí você diz: a sua oração é vazia. Porque Jesus disse: em mim nada podereis fazer. Você diz assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos aprender? O coração do seu marido está irredutível para voltar para a família. Quem é que pode tirar essa paixão do coração dele? O Espírito de Deus, que convence. Quem pode inclinar o coração dele de volta ao casamento? O Espírito de Deus. Mas quem vai trabalhar nisso? A palavra de Deus, que é viva e eficaz. Aí você vai dar uma palavra. Vou te dar um exemplo. Aí você já vi várias vezes. É lindo demais. Reconstrução de família inteira, de um casamento. Assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Irredutível. Vamos lá, deixa eu mostrar. A gente vai voltar aqui, tá? Então vamos lá. Marca aqui em Gálatas e vai comigo em Provérbios 21, 1. Só te dar um exemplo do poder que trabalha na fé. Provérbios 21. Vai, quem lê comigo? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Porque no tempo da monarquia, os reis eram absolutos em poder. Se ele fizesse um decreto para matar, ninguém revogava. Se ele fizesse um decreto para jogar numa masmorra, num calabouço, ninguém o demovia disso. Então eram decisões irredutíveis. Não havia reverso. Aí você vem com a inspiração de Deus. Tem gente que critica, isso é absurdo. Sabe o que dá vontade de dizer? Vai plantar batatinha, vai. Perde seu tempo, não. Por que tem gente que assiste só para criticar? Ué, eu não perco tempo com coisas que não tenham valor ou que não vão me ajudar em nada. Porque se tem uma coisa preciosa em extremo é o tempo. Nós temos 24 horas cada dia. Em 24 horas nós temos 1.440 minutos. Eu decido o que eu vou fazer em 1.440 minutos. Então eu vou aproveitar cada minuto em coisas que edifiquem, que sejam proveitosas, que vão me ajudar, que vão fazer a vida avançar, que eu vou ajudar alguém. Tem questão que é tão seco, parece uma árvore seca, que não dá um fruto para ninguém. Não dá fruto para ninguém. Quando alguém luta pela salvação da sua família, está livrando uma família inteira do inferno, saqueando o inferno, está povoando o céu, está alegrando o coração de Deus, está alegrando Jesus que derramou o seu sangue pelas almas. Mas tem gente que não se importa com isso. Então, o entendimento. Isso aqui não é teologia, isso aqui é revelação. O Espírito Santo dizendo: olha, o rio, ele só tem um curso, uma nascente, e depois que a água sai da nascente, ela não volta para ela. Essa nascente é um coração que vem com palavras para a boca. E o marido vai dizer: eu nunca vou voltar. Você diz: o coração está irredutível. Mas Jesus pode mudar a inclinação desse rio. Ele está assim. E Jesus vai e faz isso. E diz: você vai engolir as palavras que você falou. Como ribeiros de águas, você pensa na fonte, a nascente. E a água vai descendo, sempre ela desce. Vai chegar ao mar. Mas Deus pode dizer: você vai engolir. A nascente está jorrando água, está jorrando as palavras. Eu não volto, nunca mais. Deus diz: é mesmo. Espera alguém ter fé.
Espere alguém ter fé. Espere alguém colocar a fé. Fala aí, coloca a sua fé em ação. Irmãos, ao longo desses anos que eu tenho de ministério, eu já vi coisas. Aí, a nascente está lá. Vem do coração, a fonte, a boca. Nunca mais. Aí alguém começa a orar. Senhor, inclina esse coração de volta para a família. Trabalha nessa mente, os pensamentos. Queima lá aquela força maligna dessa paixão. Dessa mente, esses pensamentos que estão irredutíveis. Aí Deus começa a trabalhar do jeito dele. É a saudade, é a lembrança, é a consciência. Quantas vezes eu já vi casamentos reconstruídos de um marido dizer assim: onde é que eu estava com a cabeça quando eu destruí minha família? Ele disse: meu coração queimava de saudade da minha família, da minha mulher, da minha casa, dos meus filhos. Então vou te contar uma. Um empregado honesto e honrado foi demitido por inveja dos amigos que fofocavam sobre ele com o chefe. Fofocavam. E ele de Jesus, sério no seu trabalho, sem entendimento nenhum. Aí vem para os nossos cultos. Aí escutou isso aqui. Foi demitido. Injustamente, por fofoca. Aí ele aprendeu a colocar o poder de Deus em ação. Primeira coisa que ele entendeu: amai a vossos inimigos. Quem já entendeu isso? Amai a vossos inimigos. Se tem um inimigo de carne e sangue, é porque tem uma força espiritual fomentando, atuando. Aí vem o Espírito Santo e diz: não luta contra a carne e sangue. O que significa isso? Não luta fisicamente, entre na luta espiritual. Ou seja, o demônio jogou uma inveja, jogou um ciúme, jogou uma raiva, os pensamentos trabalharam. Ele aprendeu porque ele sabia, tinha certeza que foi fofoca. Levantaram calúnias sobre ele. Ele começou, a primeira coisa, liberou perdão para os ex-colegas de trabalho, principalmente para um que queria o lugar dele. E ele liberou perdão diante de Deus, orou sério. Conseguiu limpar o coração. E começou a orar pedindo a Jesus que visitasse aqueles colegas, que desse paz ao coração deles, quando pensassem nele. Trabalho espiritual lindo que ele fez. Aprendeu. O missionário Soares tem um livro, irmãos, que fala sobre presentes espirituais. É uma riqueza extraordinária. O título do livro é Presente. A dádiva que abençoa a quem o dá. Ele entendeu. Aí sabe o que ele fez? Bom, ele resolveu colocar a fé em ação e orar para queimar a consciência do chefe e a verdade aparecesse. Quer saber o resultado? Depois de mais de 3 anos fora da empresa, foi chamado de volta. O rio não mudou o curso? Por isso Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Mas a fé sem obras? A doença não vai dizer para o doente: você encontrou Jesus, estou indo embora. O INSS não vai bater na sua porta depois dos seus 30, 35 anos de trabalho, de atividades, para dizer: no próximo mês, os seus proventos, suas provisões estão lá na sua conta. Sua aposentadoria estará depositada. A fé sem obras é morta. Assim também no mundo espiritual. Então, entenda os seus direitos. Jesus já te resgatou da maldição. Mas sem fé você não vai conseguir nada no mundo espiritual. E tudo vem do mundo espiritual. Quando as portas se fecham, porque demônios trabalharam. E estão trabalhando.
Quando a doença, se ela toma conta do corpo, você já leu na Bíblia. Houve uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Jesus o expulsou. A sogra do Pedro, Jesus repreendeu aquele mal. A fé sem obras, volta lá em Gálatas. Gálatas 3, 13 e 14. Então vamos novamente. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Dá uma paradinha, dá uma paradinha, dá uma paradinha. Quer dizer que nós somos herdeiros da bênção de Abraão? Você se alegra com isso? Eu, quando descobri isso, eu fiquei feliz da vida. Eu falei, meu Deus, é só colocar a fé em ação, é só orar sério a Deus. Aí eu descubro no Salmo 94, o Espírito Santo dizendo: aquele que fez o ouvido não ouvirá. E tem evangélico que pensa que Deus é surdo. Ah, minha resposta não vem. Ah, não acontece nada de bom. Não aprende nada. A fé sem obras, repete comigo, a fé sem obras é morta. Você tem que colocar a sua fé em ação. Você tem que liberar o poder da fé para mudar a sua história, para acabar com o sofrimento. Cristo nos resgatou. Coloque isso dentro de você: já fui resgatado da maldição. Diga: eu já fui resgatado da maldição. Mas se a sua mente, se os seus pensamentos, né, fixarem que o fracasso, a doença, o mal são coisas normais, Deus não vai fazer nada na tua vida. Você vai berrar versículos que nunca vão acontecer. A fé sem obras é morte, mas tem que vir da fé. E aí, então, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. E ele se fez maldição por nós. Então, gente, olha só. Jesus não pegou a maldição e jogou num canto. Não. Ele tomou sobre si mesmo. Agora um alerta. A palavra de Deus é a única verdade diante de qualquer mentira do diabo. Jesus é a verdade. Por isso que volta e meia você lê na Bíblia, Jesus dizendo: em verdade vos digo. Jesus não precisa ficar repetindo em verdade. Ele está acordando o povo dele para dizer: eu sou a verdade. E o que eu estou dizendo é em verdade. Ou seja, não pense que há alguma sombra de dúvida. Coloque isso dentro de você. Você tem de ouvir a palavra, mas você tem que ter alvo. Você tem que ter foco. Qual é o teu alvo? Qual é o teu foco? Se você não for firme no que você crê, a sua fé é oscilante. Fé oscilante não faz nada na vida de ninguém. A fé sem obras é morta. Aí na semana passada nós vislumbramos um pouquinho da grandeza, do poder, da extraordinária ação de Jesus Cristo, literalmente liberando a sua fé. Vamos em Marcos 11. Marcos 11. Marcos 11. Então, novamente, os versículos 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Guarda isso no seu coração. Deus trabalha a tempo e fora de tempo. Então diga: Deus trabalha nos impossíveis. Diga: Deus trabalha nos impossíveis. Versículo 14. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Nunca mais.
Nunca mais é nunca mais. Ou seja, você nunca mais vai produzir um fruto sequer. Jesus acabou com a figueira usando o poder da palavra. Mas o que estava na palavra de Jesus? A fé. Então diga, a fé real trabalha nas palavras. Jesus falando. Ele falou com a figueira. Ele falou com a figueira. Tem gente que não fala com a doença para dizer, sai do meu corpo. Tem gente que não fala com um principado e uma potestade, solta minha família, solta o meu casamento. A fé sem obras é morta. O que aconteceu? Jesus foi embora, caminhou. Lembra que eu fiz semana passada aqui? Jesus amaldiçoou a figueira, secou a figueira com as palavras, mas ela ainda estava verdinha na hora. Aí ele saiu e foi embora com os discípulos. No dia seguinte, ele volta pelo mesmo lugar. Se ele não tivesse certeza absoluta que a figueira estava seca, ele voltaria pelo mesmo lugar? Mas Jesus não é enganador. Jesus é a luz, Jesus é a verdade. Ele volta pelo mesmo lugar. E os discípulos observam. Aí o Pedro vai e diz assim, versículo 21. Versículo 20, vai comigo. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Dá uma paradinha. O que Jesus disse? Tende fé em Deus. O que Jesus disse? Mas Jesus não mandou ter fé na imagem e escultura. Ele não mandou ter fé nisso, naquilo ou naquilo outro. Não. Tem de fé em quem? Só isso. Tem de fé em Deus. Ou seja, tem uma certeza que Deus está te ouvindo, que Deus está te cobrindo, que Deus é contigo. Tem de fé em Deus. Deus é Espírito. Mas Ele não se afasta da palavra dEle. Ele não se afasta de quem aceitou Jesus e é sincero. Tem de fé em Deus. Versículo 23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Sabe por que tem gente que não sai da lama? Porque vive com a boca cheia de porcaria. Sabe por que tem gente que não sai da miséria? Porque a miséria está no coração e na boca. Droga de vida, a vida é uma porcaria. Nunca vai sair da lama, nunca vai sair da miséria. A morte e a vida estão no poder da língua. Coloque as riquezas de Deus no seu coração e na sua mente. E quando você falar, fala coisas boas. Fala de vida, pode falar de morte. Fala de vida, fala de poder de Deus. Fala das coisas que te dão alegria. Ajuda alguém. Não fique alimentando essas conversas de derrota, de fracasso com as pessoas, não. O diabo rouba, mata e destrói. Mas se você observar o contexto, as bases, você vê que Jesus diz, tenha fé em Deus. E se você abrir a boca e disser, falar, que vai acontecer alguma coisa, não duvide. Não duvida no coração. Creia que as palavras que você determinar, elas vão se cumprir. Então você diz, Pai, muito obrigado. Agradeça antes de receber. Vamos aplaudir Jesus. Obrigada, Jesus.